Olá, meu nome é Ana e estamos aqui reunidos mais uma vez para uma palestra. E hoje o assunto é muito querido porque a gente vai fazer uma homenagem. Nessa semana a gente comemora o nascimento de Cairbar Schutel. No dia 22 de setembro de 1868, nascia Cairbar de Souza Schutel. E muitas pessoas devem estar se perguntando: quem foi Cairbar? Muita gente espírita, muitos simpáticos à doutrina, conhecem Allan Kardec, Chico Xavier, assim como seus mentores espirituais, né? Emmanuel, Joana de Ângeles. Mas devem estar se perguntando: quem foi Cairbar? Cairbar nasceu na cidade do Rio de Janeiro, como eu disse, no dia 22 de setembro de 1868. E sempre que eu estudo a vida de um espírita, né, de uma personalidade espírita, eu gosto de fazer um paralelo com Allan Kardec, porque assim, que época que ele viveu? Ele estudou Kardec, ele viveu na época de Kardec. Então, sim, porque Allan Kardec desencarnou em 1869. Então, quando Cairbar nasceu, né, logo depois Allan Kardec desencarnou. Então, se a gente fizer esse paralelo, né, onde Kardec nasce em 1804 e desencarna em 1869, Schutel tinha 1 ano quando Kardec desencarna. O espiritismo estava a todo vapor. O espiritismo era um assunto novo que estava borbulhando no mundo, né? É claro que as coisas por aqui elas chegavam com mais atraso. No mundo, né? Não existia nenhum meio de comunicação que a gente tem hoje, que as coisas voam, né? Mas as coisas chegavam. E a doutrina espírita, logicamente, chegou com toda aquela comunicação com todo aquele interesse, toda aquela curiosidade que existia através das mesas girantes e tudo mais. E Cairbar, ele ficou órfão muito cedo. Aos 9 anos de idade, primeiro ele perde o pai e 6 meses depois ele perde a mãe. Então, com 9 anos de idade, ele foi obrigado praticamente a ir viver com o avô paterno. E na sua biografia diz que a prova maior porque teria que passar seu espírito amoroso e extremamente sensível foi a perda dos pais. Depois de se tornar órfão e viver com o avô paterno, né? Esse avô o matriculou na escola, no Colégio Imperial Dom Pedro, no Rio de Janeiro. E ali, Cairbar estuda até o 2º ano. É só essa informação que a gente tem, então a gente não sabe dizer exatamente quando foi esse 2º ano, mas pela idade, né, ele deixa a escola por volta dos 17 anos. Como ele não quer mais continuar com os estudos, ele acaba saindo também da casa do avô e passa a viver independentemente. Ele consegue um emprego como prático de farmácia. Ele se interessa muito pela área da farmácia porque ele tem na família uma veia médica, né? E ele se interessa, ele tem tios médicos, avô médico, então ele se interessa pela área da medicina. E ele vai trabalhar como prático de farmácia. Com todo esse conhecimento que existia na área da medicina, e, por exemplo, o tio sendo médico pela Faculdade do Rio de Janeiro de Medicina, também literato e jornalista, ele tinha, esse tio, um vasto
círculo de amizades. Por isso ele já havia participado de vários cargos na política, esse tio do Cairbar. Não só no Rio, como no sul do país. E ele poderia ter arranjado um trabalho melhor. Ele poderia ter ido trabalhar em cargos públicos, né? Mas até ter um salário melhor, né? Mas ele preferiu andar pelas suas próprias pernas. E aos 17 anos, ele decide deixar esse emprego onde ele tem, na farmácia, né? Onde ele trabalhava. E como ele já era um excelente prático em farmácia, ele, como um espírito muito iluminado que ele já era, ele se sente a necessidade de levar essa luz para outros lugares. E Cairbar, acho que já estava na hora de partir, né? Ele se sente atraído para outras oportunidades e ele vai para o estado de São Paulo. Ele se fixa primeiro em Piracicaba, né, que já era uma cidade avançada, era uma cidade grande. Dirige uma farmácia lá, a Farmácia Neves, e logo depois ele segue para Araraquara. Em Araraquara ele fica um período, mas não era ali que ele queria ficar. A espiritualidade já o estava chamando para outros locais. E ele vai para Matão. E finalmente em Matão ele se fixa, ele permanece, né? Naquela época Matão era um lugarejo, não era considerado ainda uma cidade. Era um mato só, como a própria cidade, o nome da cidade diz, Matão. E com pouquíssimas casas, né? Totalmente dependente de Araraquara. E aí que entra a importância de Cairbar Schutel para a cidade de Matão, que ele tem uma importância enorme para a cidade até hoje, né? Além de muitas outras coisas boas que ele fez pela população local e pelo município, mas Cairbar contribuiu muito para que Matão chegasse a categoria saísse da categoria de lugarejo e se emancipasse de Araraquara. Ele foi o responsável, porque na verdade Cairbar chega nesse lugarejo, né, e transforma, ajuda a transformação de Matão na cidade de Matão. Ele abre ali a sua farmácia, como prático de farmácia, ele começa a prescrever. A gente sabe muito bem a importância do prático em farmácia na época, né, daquela época, do interior principalmente, das cidades, né, onde o farmacêutico era como se fosse um médico, né, ele prescrevia a medicação como se fosse realmente um médico, né? Então ele foi muito importante, ele ajudou muito a população carente e a importância de Schutel para a cidade de Matão, além de muitas, né, foi a contribuição da transformação de lugarejo para a independência de Araraquara, porque Matão era totalmente dependente. E como é que foi que isso tudo aconteceu? Na verdade, ele foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Matão. E por isso que ele ficou tão popular na cidade, né? Primeiro porque ele era como se fosse o médico da cidade, né? Ele era o prático em farmácia, ele era o farmacêutico do local. E ele se tornou, claro que muito popular, abrindo a sua farmácia, atendendo os pobres carentes, né? Ele não cobrava por isso. E é claro que as pessoas o elegeriam o presidente da Câmara, né? Era como se fosse o primeiro prefeito da cidade de Matão.
Isso foi em 1889. Então, quando ele chega na cidade em meados de 85, né, porque ele sai do Rio com 17 anos, então em apenas 4 anos ele consegue se eleger prefeito, praticamente emancipar a cidade de Matão de Araraquara, né, e se tornar o prefeito lá de Matão. Dizem que ele não tinha adversários políticos, porque sempre foi muito humilde, trabalhava para a população, e ele conquistava, na verdade, os corações de todos, tendo até mesmo adquirido o prédio onde foi instalada a Câmara Municipal com os seus próprios recursos. Mas é claro que ele não tinha vindo só com essa missão política, né? E esse espírito aventureiro que saiu do Rio de Janeiro em procura de novas oportunidades, logo percebeu que haveria de fazer mais pelo povo, além dessa parte material. Segundo Leopoldo Machado, um escritor e educador espírita muito importante para o movimento espírita, também em sua obra Uma Grande Vida, que é a biografia de Cairbar, diz: Matão teria de perder mais tarde o político diferente, sem perder o grande benfeitor para ganhar o apóstolo. Cairbar tinha um amigo lá em Matão chamado Manuel Calisto, cujo pai desse Manuel era espírita. E dizem que ele estava meio insatisfeito com as explicações que um padre local, né, dava a respeito dos sonhos que ele estava tendo com os pais que estavam desencarnados, né? Então Cairbar andava tendo muitos sonhos com os pais, e numa das conversas que ele estava tendo com o padre, ele não estava muito satisfeito com as explicações que o padre dava a respeito desses sonhos. E numa dessas conversas com o Manuel, que era amigo dele, ele falou: por que você não conversa com meu pai? Meu pai é espírita, tá fazendo esses negócios aí de mesa girante, esse negócio que tá em alta lá na Europa. Conversa com ele, quem sabe, né? Ele te explica. E Cairbar vai conversar com o pai de Manuel Calisto, que já estava um pouco afastado dessas reuniões espíritas, mas Cairbar o convence a fazer uma sessão espírita para que ele visse e tentasse entender como funcionavam essas sessões, né? E naquela época, no início dos anos 1900, ainda se praticavam mesmo aquelas reuniões em volta de mesas, né? Ainda haviam essas manifestações físicas, né, dessas mesas girantes, e se falava muito a respeito do espiritismo. Cairbar então combina com o pai desse amigo, né, e assiste um trabalho mediúnico, onde houve a comunicação de um espírito de elevado cunho espiritual, como diz o relato, né, de pessoas no dia. E aquilo acaba agradando muito e aguçando demais a curiosidade de Cairbar para estudos futuros. E depois de frequentar, né, alguns trabalhos e receber a comunicação, inclusive do pai, que prova a existência, inclusive, da morte, né, da vida após a morte, Cairbar se aprofunda nos estudos de Kardec e de toda a sua obra, que já havia sido escrita em português. E em 1905, né, já começa toda a história espírita de Cairbar. Já totalmente convertido ao espiritismo, ele funda o Centro Espírita Amantes da Pobreza. E olha só que coisa mais linda. Exatamente um mês depois, ele inaugura o jornal espírita O Clarim. Eu acredito que muita gente conhece o jornal O Clarim, não é verdade? Ambos, tanto o Centro
amantes da pobreza, como o jornal Clarim, funcionam até hoje. Nessa época, ele se casa com a dona Maria Elvira, lá em Matão. Eles não têm filhos, não tiveram filhos, né? E dizem que o único desafeto na vida que Cairbar teve foi com um padre, o padre João Batista Vanesse, que se juntou a um delegado local lá de Matão e tentaram impedir a abertura do centro e do jornal Clarim. Eles movimentaram a população local, fizeram um boicote, até a farmácia de Cairbar, né? Mas, como diz os escritos a respeito de Cairbar, contra o padre e o delegado estava um gigante na estatura moral e na coragem. A ordem do delegado não foi e nem poderia ser obedecida. E parece que a briga foi feia, né? Mas, como tudo que é justo e certo, sempre prevalece, né, gente? No final deu tudo certo. Parece que até, inclusive quando o padre foi para uma outra paróquia, ele pediu desculpas e os dois acabaram se entendendo. Por ser prático em farmácia, ele estava sempre pronto para ajudar, sempre, principalmente os mais pobres. Ele receitava e dava medicação a quem não podia pagar. E em 1912 ele funda um hospital para pessoas carentes. Ele atende toda a comunidade carente de Matão e 2 anos mais tarde ele começa também a atender toda a população de detentos no centro penitenciário que tem surtos psicóticos. Ele continua nessa mesma linha e estende para o centro de detenção de Araraquara. Então ele faz esse trabalho para esses detentos, não só na cidade de Matão, mas também na região de Araraquara. O Cairbar, ele se estabeleceu no interior de São Paulo, né? Mas o seu trabalho ele irradiou para todo o estado. Ele nunca poupou esforços pela causa espírita. E os amigos mais próximos diziam que ele seria capaz de vender os seus bens, né, para que a marcha da doutrina espírita não parasse. Com seu receituário sempre debaixo do braço, ele atendia quem quer que fosse. Ele medicava, ele prescrevia medicação, né? Estava sempre gratuitamente atendendo a população mais carente de Matão e do lugarejo ali em volta, né, de Matão. E ele, por causa disso, ficou conhecido como o médico dos pobres e o pai da pobreza de Matão. A sua residência foi transformada numa espécie de casa dos pobres. Saía dali diariamente remédios, víveres, roupas e até lenha para aquecimento. Cairbar seguiu à risca o mandamento maior da doutrina e do Evangelho de Jesus. Ele não ficou apenas na leitura e no ensinamento. Ele realmente colocou em prática a caridade e o amor ao próximo. Mesmo que fosse ameaçado, como foi, né, a se calar pelo delegado e pelos padres da cidade, Cairbar nunca se calou. Ele falava em praças públicas, promovia encontros, palestras, teatros, conferências em Matão e nas cidades vizinhas, sempre defendendo a pureza doutrinária dos ataques que sofria a doutrina, né? Como Cairbar tinha uma veia política e ele praticamente construiu as bases políticas de Matão, ele se tornou um homem público forte na região. E ele lutou por algumas
ideologias que achava certas, sabe? Então ele, por exemplo, ele lutou para separar a igreja do Estado, porque onde havia política, né, a política ela deveria andar totalmente separada da igreja. Ele achava que aquilo não estava certo. Como não está, né, gente? E ele lutou também bastante para o fim do ensino religioso nas escolas, porque ele achava que assim dava a chance da escolha. Olha que legal isso, né? Aquela coisa do ensino religioso para criança na escola obriga o segmento, né, da linha doutrinária, da linha do credo, né? E ele achava que aquilo não estava certo. E além do centro espírita Amantes da Pobreza, o jornal Clarim, que estão em funcionamento até hoje, Cairbar também escreveu uma coletânea de livros espíritas a partir de 1911. Foram 17 livros, né, que são reeditados até hoje. Um deles, o Conferências Radiofônicas, um dos mais importantes, traz mais de 200 páginas de palestras espíritas feitas pelo rádio. Olha que legal. Sabe por que é legal isso, gente? Porque entre 1936 e 37, ele fez palestras pelo rádio, provando que Cairbar Schutel foi o pioneiro em palestras feitas pelo rádio. E foram transmitidas pela Rádio de Cultura de Araraquara. Os livros de Cairbar completam com importância grande, né, a nossa biblioteca espírita, né? São eles A Vida no Outro Mundo, Cartas a Esmo, Conferências Radiofônicas, Espiritismo e Materialismo, Espiritismo e Protestantismo, Espiritismo para as Crianças, olha aí que legal, Gênese da Alma, Histeria e Fenômenos Psíquicos, Interpretação Sintética do Apocalipse, Médiuns e Mediunidade, olha aí os médiuns, o Batismo, o Diabo e a Igreja, o Espírito do Cristianismo, os Fatos Espíritas e as Forças X, Parábolas e Ensinos de Jesus, Preces Espíritas, Vida e Atos dos Apóstolos. É claro que com tudo isso, né, e com toda essa paixão pela doutrina, ele não ficaria só nisso, né? E em 15 de fevereiro de 1925, em colaboração com um grande idealista também chamado Luiz Carlos de Oliveira Borges, que franqueou, na verdade, meios materiais, eles lançaram a Revista Internacional do Espiritismo. Mais uma obra de Cairbar que circula até os dias de hoje. A Revista Internacional era impressa em papel cochê e saía quinzenalmente. Parece que há pouco tempo atrás ela passou a ser mensal. É uma revista que trata mais do aspecto científico do espiritismo, né, e publica aspectos internacionais da doutrina. Personagens internacionais sempre estampam a revista, como Charles Richet, Ernesto Bozano, Gabriel Delany e muitos outros. Cairbar escrevia permanentemente artigos para essa revista. Cairbar, conhecido como o Apóstolo de Matão, desencarnou no dia 30 de janeiro de 1938, vítima de um aneurisma. Morria aos 69 anos,
o pai dos pobres de Matão. E como era de se esperar, todos ficaram muito tristes, muito comovidos. O comércio de toda a região fechou. A indústria paralisou. Não só a cidade de Matão, mas Araraquara e muitas outras cidades do Brasil fizeram sessões solenes, homenageando o homem que praticou o Evangelho de Jesus. Todos os órgãos espíritas brasileiros e mesmo alguns estrangeiros dedicaram artigos importantes. Sua morte foi mencionada por colegas espíritas ao redor do mundo como forma de homenagem, como Gabriel Gobron, francês que estudou a doutrina e que publicou na Revue Spirit Belge. Caibar Schutel, meu doce grande irmão, fosse-te destes espíritos raros que se reconhecem não pelas torrentes de suas belas palavras, mas pelos gestos e pelas ações que praticam a serviço do próximo. Saiu também no Mensageiro Espírita de Lisboa a projeção de sua obra e alguma coisa de grande, mesmo de extraordinário nos anais do Espiritismo, e a sua memória, a memória de um obreiro heróico que ao ideal sacrificou toda a sua vida, há de perdurar através das gerações vindouras. E um de seus amigos disse: em seu peito pulsava um coração generoso. Se sua inteligência era grande, maior era o seu coração. Os próprios adversários do espiritismo não tinham coragem de atacá-lo. Tão grande era a sua projeção moral, a grandeza da sua dedicação fazia que o estimassem cheio de respeito. Esse era Caibar Schutel, um grande espírita que colaborou muito com a nossa obra. A espiritualidade sabe muito o que faz. Ele foi um homem grande que trouxe para o interior do nosso país a doutrina espírita, que veio iluminar, veio projetar o espiritismo, né? Para as pessoas daquela região, né? E que foi importantíssimo para a nossa doutrina. Praticou a caridade e o amor ao próximo da forma certíssima que Jesus ensinou no seu Evangelho. São esses espíritos iluminados que de tempo em tempo aparecem por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.